noite, eu sou o Diogo Lopes, a minha esposa que está filmando, então se estiver balançando é por causa da mesa. Estou aqui na frente da biblioteca para dar um dom de intelectual, ou não. Então os créditos para o que nós vamos falar hoje é para a Bíblia Sagrada, para os cristãos, ou não. E também J.C. Ryle, que tem nos ajudado a entender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Mateus. Nós estamos numa série de estudos bíblicos desde o capítulo 5 de Mateus, que é o Sermão da Montanha de Jesus. Então, só para a gente dar um entendimento a mais, o capítulo 5, do versículo 1 ao 12, fala sobre a verdadeira felicidade que Jesus nos ensina. Depois, do versículo 13 ao 16, fala sobre ser diferença neste mundo, nesta terra, ser luz do mundo e sal da terra. Depois do versículo 17 até o 20, fala que Jesus Cristo ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir. E agora nós vamos entender um pouquinho sobre a espiritualidade da lei, comprovada por 3 exemplos, de Mateus 5, versículo 21 ao 37. Então eu vou ler para que a gente possa entender algumas verdades que estão inseridas na lei, que Jesus Cristo nos ensina e que é muito mais espiritual do que pensamos. Versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então vamos aprender algumas coisas com Jesus. Jesus tem muito para nos ensinar. A primeira coisa que ele nos ensina é referente ao 6º mandamento: não matarás. O religioso da época achava que simplesmente matava quando tomava a vida da pessoa fisicamente, literalmente matando a pessoa. Só que Jesus ele nos ensina que se a gente guardar rancor ou falar uma palavra com raiva contra o próximo, é a mesma coisa que cometer um pecado de assassinato. Quantas pessoas que você conhece que já disseram assim: para mim aquela pessoa morreu? E geralmente morre mesmo, morre mais do que uma pessoa fisicamente. E existem pessoas que morreram e estão guardadas em nossa memória. E nós lembramos e parece que não morreu. Meu Deus, como é que essa pessoa pode ter morrido? Mas existem pessoas que estão vivas e que você já matou no seu pensamento, no seu coração, com sua mágoa, com seu rancor e com seu ódio. Então Jesus Cristo está dizendo aqui que simplesmente odiando, tendo raiva, tendo mágoa, é como se cometesse o pecado de assassinato. É o 6º mandamento:
não matarás. Depois ele fala sobre o 7º mandamento, que é não adulterarás. Muitos pensavam, na sua época, o pessoal religioso, que só cometia adultério aquele que fosse pego em adultério ou aquele que realizasse o ato de adultério. Mas Jesus Cristo está dizendo que se você teve a intenção no seu coração, se você teve a imaginação, se você teve o pensamento, pensando que estava com aquela pessoa, já cometeu o adultério. Simplesmente assim, você passa na frente de uma academia, olha para aquela moça com uma vestimenta que te chama atenção e você se sente atraído e deseja ela em seu coração, deseja em seu pensamento e comete adultério. Depois Jesus Cristo vai falar sobre o 3º mandamento, que é não falar do nome de Deus em vão, não fazer juramentos. E aqui ele diz que não é para fazer que nem o pessoal da época aqui, que Jesus está falando, que eles pensavam, não, eu jurei, eu cumpri, estou fazendo tudo certinho. Jesus Cristo está falando, nem jure, nem faça juramento. Não perca tempo fazendo juramento. Seja a tua palavra sim, sim, seja a sua palavra não, não. Isso é apenas a exposição dos mandamentos que Jesus está explicando para o povo que não está entendendo. E às vezes eu falo isso para muitas pessoas, as pessoas também não entendem, simplesmente também porque eu muitas coisas não entendo. Mas existem alguns ensinamentos muito lindos aqui nesses textos que a gente acabou de ler, que pode chamar nossa atenção para uma espiritualidade mais aguçada, para uma espiritualidade mais verdadeira, não apenas uma religiosidade ou uma mini-religião. Primeiramente, a gente pode perceber, o primeiro ensinamento nesses textos é que o nosso Deus, Ele é santo. Ele vê coisas que os outros não vejam. Tipo, os outros vejam apenas o exterior. E Jesus, e Deus, e o Espírito Santo estão vendo o interior. Porque Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é puro. Deus, Ele é separado. Deus, Ele é santo. Enquanto nós não somos. Então nós temos que tomar cuidado, não apenas para o que os outros estão vendo, mas para aquilo que estamos pensando, para aquilo que estamos sentindo. Nós temos que entender que o nosso Deus é santo e sabe de todas as coisas. Ele é puro. Ele vê coisas onde ninguém vê. Outra coisa que podemos perceber nesse texto aqui é a total, não total, né? Não vamos ser tão radicais assim, mas é a ignorância dos religiosos da época de Jesus. Eles pensavam que estavam guardando os mandamentos, mas na verdade não estavam guardando. Estavam tendo uma mini religião. Estavam sendo como o jovem rico que disse, isso eu tenho guardado desde a minha infância. Mas quando Jesus falou que ele tinha que fazer algo, ele não fez e não guardou. Assim somos nós também hoje no século XXI, que pensamos que estamos fazendo uma religião gigantesca, indo para o culto 3 vezes na semana, dando dízimo, dando oferta, se batizando e participando de ceia, e na verdade a nossa religião está assim, desse tamanho. Jesus quer muito mais. Deus quer muito mais de nós. Deus quer verdadeiros adoradores. Deus quer verdadeira religião. A religião que liga com Deus. E a verdadeira religião é ajudar o próximo. Na verdade, o próximo é a imagem de Deus. Se a gente não ajuda o próximo que estamos vendo, como é que nós vamos amar a Deus que não estamos vendo? É simples. Nós aqui gostamos de complicar. Depois, algo chama a atenção das nossas vidas para o 6º mandamento, que é não matarás. Mas Jesus Cristo fala que se tiver raiva de alguém é como se tivesse matado. Isso demonstra a nossa tremenda necessidade do sangue expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Porque quem é que pode dizer neste mundo que nunca teve raiva de ninguém? Quem é que pode chegar diante do julgamento de Deus e dizer, eu sou inocente, eu nunca pequei nenhum dos mandamentos? Quem é que nunca olhou para uma mulher com um olhar impuro? Quem é que nunca jurou falsamente? Então isso demonstra que nós precisamos de um Deus santo que nos salve. E só Jesus cumpriu todos os mandamentos, porque Ele não veio para revogar a lei, Ele veio para cumprir e para nos justificar. E aí, aqueles que estão em Cristo Jesus não tem mais nenhuma condenação para eles, porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E para terminar, o último ensinamento que demonstra esse texto aqui é que devemos cuidar para que não vamos dar
legalidade para algum pecado mais grave. Às vezes alguma picuinha, alguma rincha, algo dessa forma faz nós pecarmos mais e mais e mais e ficarmos guardando rancores no nosso coração, e nós não devemos fazer isso. Em Provérbios 17:14 diz assim, ó: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixas. Então nós temos que construir pontes que ligam e não muros que nos separam. E viver uma vida feliz e em paz. Grande abraço do seu amigo Diogo Lopes.